Oi, gente! Estamos aqui para a nossa primeira videoaula do curso. Falaremos sobre movimento harmônico simples. Não é exatamente um assunto novo, pois todo mundo já deve ter ouvido falar ou visto alguma coisa lá no ensino médio. Mas vamos agora aproveitar que vocês têm um conhecimento matemático bem mais profundo e vários conceitos adquiridos lá na Física 1 e veremos então, de uma forma bem mais completa, como é que se estuda essa questão do movimento harmônico simples. Vamos então à nossa videoaula de hoje. Então, vamos falar inicialmente sobre movimentos oscilatórios e periódicos. O movimento oscilatório, a gente pode definir a grosso modo como sendo aquele movimento de vai e vem em torno de um ponto de equilíbrio. E o movimento periódico é todo movimento que se repete em intervalo de tempos iguais, e este intervalo de repetição vamos chamar de período. Vocês já ouviram falar de tudo isso aí. Sabemos que, na verdade, na prática, nem todo movimento oscilatório é periódico e vice-versa. Pois a gente pode ver, por exemplo, que há uma árvore balançando devido a um vendaval, ele faz um movimento oscilatório, mas, no entanto, ele não é periódico. E do outro lado, movimento de planetas em torno do Sol, ele é periódico, no entanto, não é oscilatório. Então, são dois conceitos muito associados, muitas vezes o aluno confunde, mas são dois conceitos bem diferentes. Vamos lá, então, para o movimento harmônico simples, a definição. Em primeiro lugar, o movimento harmônico simples, que vamos chamar de MHS, ele é um movimento que é simultaneamente oscilatório e periódico. Mas não é somente isso, não. Tem mais uma coisa. Mais ainda, para que o movimento se caracterize como sendo harmônico simples, o fundamental é que a força resultante que faz com que esse corpo entre em movimento, ele seja do tipo menos kx. Onde esse x que aparece é o deslocamento do corpo em relação ao seu ponto de equilíbrio. Lembrando que se o MHS ele é oscilatório, então é um movimento de vai e vem em torno de um ponto de equilíbrio. Portanto, o x é o quanto o corpo está afastado desse ponto de equilíbrio. E a força resultante será do tipo menos kx. Esse menos a gente vai ver lá à frente o que é exatamente. Exemplos de MHS na literatura, nós temos aí o movimento pendular, blocos que se movem presos a uma mola, lâminas vibrantes, etc. Então são vários exemplos que nós temos na literatura. Para o entendimento do movimento harmônico simples, a gente começa falando da lei de Hooke, que é a lei de um corpo que se move devido a uma força de restituição elástica que atua sobre esse corpo. No caso, poderia ser uma mola, por exemplo. A lei de Hooke coloca que a força de restituição é igual a menos kx, x-chapéu, onde x é a direção desse movimento, é um movimento unidimensional, linear. O k que aparece essa força resultante, ele é a constante elástica, no caso da mola, mas poderia ser a constante elástica de qualquer outro elemento de restituição do movimento. O x é tomado nesse primeiro momento para o ponto de equilíbrio, x igual a zero no ponto de equilíbrio, para facilitar. Mais tarde, em exercício, nós veremos o que aconteceria se o ponto de equilíbrio não fosse x igual a zero. Quando o corpo está afastado em relação ao ponto de equilíbrio para a direita, portanto x positivo, se o x é maior que zero, a força resultante, a mola vai estar esticada, a força resultante é para a esquerda e, portanto, menos kx vai ser para a esquerda. Por outro lado, se o corpo estiver do lado esquerdo, portanto o x está deslocado do lado negativo, menor que zero, a mola estará comprimida e a força resultante será então para a direita. É assim que a lei de Hooke funciona. Vamos então, como é que isso tudo acontece na equação do movimento harmônico simples. Imaginemos então uma mola de constante elástica K e um corpo de massa M preso a essa mola. Temos ali as forças presentes nesse corpo de massa M. Temos o peso mg, a reação normal do apoio N e a força da mola F. Fundamental lembrar que o movimento harmônico simples, para que se caracterize como sendo um movimento harmônico simples, nós devemos adotar que o atrito é nulo, para que nós tenhamos uma força resultante somente a força da mola. Em geral, o atrito nulo é uma situação muito ideal, na prática isso não se verifica, e veremos então no próximo módulo o que acontece quando temos um atrito presente.
No entanto, por enquanto, vamos considerar que o atrito é nulo, é desprezível e não precisa entrar no nosso equilíbrio de forças. Vamos lá então. A segunda lei de Newton nos coloca que a força resultante sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração, onde a aceleração é derivada segunda da posição do corpo com relação ao tempo. Vejam que nós temos aí três forças presentes. A massa leva então ao peso mg, apontando para baixo, a reação normal do apoio N é para cima, essas duas forças na vertical se cancelam e, portanto, a força resultante neste problema é somente a força da mola. E a força da mola é do tipo menos kx. Portanto, a força resultante é menos kx de chapéu, de modo que a segunda lei de Newton coloca que massa vezes aceleração vai ser igual à força resultante, que é menos kx de chapéu, a força da mola, portanto. Essa é a segunda lei de Newton, uma lei, uma equação aparentemente bastante simples, mas que no fundo guarda uma armadilha, um monstro que os alunos aprendem a respeitar rapidamente. Temos aí, na verdade, uma equação diferencial. É só lembrar que a aceleração é derivada segunda da posição com relação ao tempo. Portanto, temos aí a equação diferencial, massa vezes a aceleração é derivada segunda da posição x com relação ao tempo, na direção x chapéu, vai ser igual a menos kx x chapéu, que é a força da mola, que é a força resultante do nosso movimento em questão. Vamos então à solução da equação diferencial. A equação diferencial vimos na tela anterior, então está aí colocado. Lembre-se que os dois lados da equação aparece o x chapéu, ou seja, temos a igualdade de dois vetores com a mesma direção e o mesmo sentido, portanto, nós temos aí que se os dois vetores são iguais, é porque as duas componentes também devem ser iguais. Ou seja, a equação pode ser colocada na forma de uma igualdade de dois escalares. De um lado, m derivada segunda de x com relação ao tempo, e do outro lado, menos kx. Já passando a massa dividida para o outro lado, temos então essa equação diferencial a ser resolvida. Derivada segunda de x com relação ao tempo é igual a menos k sobre mx. K é a constante elástica da mola, m é a massa, também é uma constante, portanto, K sobre M é uma constante, podemos chamar de um certo valor, poder chamar de A, de B, mas eu vou chamar de ômega ao quadrado. A gente vai ver lá na frente que é conveniente esse quadrado e o chamar de ômega também, para identificar com o que vai acontecer no movimento. Definindo assim, ômega ao quadrado é K sobre M, então a equação diferencial vai ser derivada segunda de x com relação ao tempo, é igual a menos ômega ao quadrado x. Essa é a equação diferencial a ser resolvida, bastante simples, que a gente pode resolver fazendo a clássica pergunta. Que pergunta é essa? Que função x é essa, que é a sua segunda derivada, dá ela mesma com sinal negativo na frente e uma constante multiplicando? Ora, a resposta é óbvia. Essa função, que ao ser derivada duas vezes com relação ao tempo, volta a ser ela mesma com sinal trocado, são as funções trigonométricas seno e cosseno. Basta a gente olhar e ver. Imagine que o x é seno de ômega t. Se eu derivar uma vez com relação ao tempo, derivado de seno é cosseno, o ômega salta para frente, vai ficar então ômega cosseno de ômega t. Derivando novamente, derivada segunda, vai saltar mais um ômega, vai dar ômega ao quadrado. Derivado de cosseno é menos seno, portanto vai dar menos ômega ao quadrado, seno de ômega t, ou seja, volta a ser a própria função, com menos ômega ao quadrado na frente. Se o x fosse cosseno, é a mesma coisa. Derivar o cosseno com relação ao t, vai dar menos ômega seno de ômega t. Derivando novamente, vai ficar menos ômega ao quadrado, derivado de seno e cosseno, então menos ômega ao quadrado, cosseno de ômega t, volta a ser ela mesma, com sinal negativo na frente, e o ômega ao quadrado. Portanto, são as duas soluções possíveis. É isso mesmo. Uma equação diferencial de segunda ordem sempre admite duas soluções possíveis. Nesse caso, a solução pode ser seno ou a solução pode ser cosseno. A solução geral pode ser uma combinação linear das duas soluções particulares. Então, a solução geral x é uma combinação linear de seno e cosseno, ou seja, a soma dessas duas funções multiplicada por constantes A1 e A2. Então, essa é a solução que nós chegamos. É uma solução que pode ser melhorada ainda. Como é que a gente pode reescrever essa solução? Que nós temos aí a soma de dois termos. É só lembrar que o A1, a constante A1 e a constante A2,
podem ser escritos da seguinte forma: A1 como sendo o produto de uma outra constante cosseno de um certo ângulo φ0 também constante, e o A2 como sendo A seno desse φ0. Quer dizer, isso sempre é possível de se escrever. É uma identidade matemática, né? E daí nós teremos que a nossa função pode ser escrita dessa maneira. Pode parecer complicado, mas se a gente olhar, botar o A em evidência, vai ficar cosseno de φ0 seno de ômega t, mais seno de φ0 cosseno de ômega t, que é simplesmente a soma, o seno da soma de arcos. E aí, o x de t pode ser escrito como A seno de ômega t mais φ0. Essa é a forma geral da equação horária de movimento, ou seja, a posição do nosso corpo em relação ao tempo quando está em movimento sujeito a uma mola de constante K. A é a amplitude máxima do movimento harmônico simples, ômega é a frequência angular e φ0 é o ângulo de fase inicial do movimento. Lembrar que uma equação diferencial de segunda ordem leva a uma solução geral, é uma família de soluções que podem satisfazer, onde eu tenho constante A e o φ0 como duas variáveis, né, duas incógnitas do movimento, que pode levar essa família de movimento. Para ver exatamente o valor de A e φ0, nós devemos então colocar as condições iniciais que nos levam a um determinado valor de A e φ0, e aí o problema da equação diferencial vira um problema de condições iniciais do problema ou condições de contorno. Bom, essa é então a solução do movimento harmônico simples. Uma vez obtida a posição em relação ao tempo, podemos rapidamente obter a velocidade e a aceleração. É só lembrar que a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo, então a derivada vai levar ao cosseno e um ômega saltando para frente, temos a solução para a velocidade. A aceleração é a derivada da velocidade, salta mais um ômega para frente, o cosseno volta a ser seno e um sinal negativo na frente, temos aí a aceleração. Pronto, temos todos os três. Lembrando que o ômega é raiz de K sobre M, isso foi obtido lá no início da equação diferencial. A frequência é ômega sobre 2π, portanto, é 1 sobre 2π raiz de K sobre M. E o período é inverso da frequência, portanto, é 2π raiz de M sobre K. Temos aí, então, todas as variáveis ligadas com o movimento harmônico simples, quando eu tenho um corpo ligado a uma mola de constante K em movimento harmônico simples. É útil também a gente ver como é que a velocidade, a aceleração e a posição de um corpo variam com o tempo, isso de uma forma gráfica, dá para ver que são senos e cossenos, então eles têm o mesmo período, portanto o mesmo passo. O que muda é que eles estão defasados, porque seno e cosseno têm uma defasagem entre eles, e a amplitude de oscilação também varia em função do que está ali multiplicando o seno e cosseno em cada um deles. Bom, por hoje é só. Obrigado, até a próxima videoaula.